Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para trazer uma review aprofundada para vocês desta obra, Batman Cataclismo, ou como foi conhecido aqui pela Abril, né, como Batman Terremoto. Então, antes de eu explicar um pouquinho mais sobre a obra, eu vou fazer uma pequena sinopse aqui, né? Então, este é o inimigo que Batman pode ver e ouvir, mas não pode tocar. Ele vai atacar apenas uma vez, mas mudará sua vida para sempre. Já enfraquecido por um vírus devastador, Gotham City é atingida por um terremoto, e ninguém poderia esperar os eventos catastróficos que estavam por vir. Em um único instante, a Batcaverna e a Mansão Wayne são deixadas em ruínas, e milhares são mortos, e Batman está entre os desaparecidos. Com a cidade totalmente mergulhada na escuridão, Asa Noturna, Robin e o restante da Bat-família são os únicos que estão entre Gotham e o caos completo. O Cavaleiro das Trevas vai conseguir voltar a tempo e salvar o que restou de Gotham? Ou este é um desastre tão devastador que a cidade nunca mais vai se recuperar totalmente? Então, né, pessoal? Como o nome bem diz, Batman Cataclismo ou Batman Terremoto é a história onde basicamente a Gotham sofre um terremoto, o que é bem óbvio, né? Então você vai ver nessa história o Batman lidando contra algo que ele não pode lutar, né? Algo que ele não pode resolver com as próprias mãos. Então ele tá lidando com algo natural, é algo bem interessante assim nessa história, né? Mas assim, dando um pequeno contexto para vocês sobre a questão dos anos 90, até fala aqui atrás, né, sobre essa questão do vírus e tal, mas assim, nos anos 90, com a chegada da Image Comics, né, que trouxe Spawn e alguns outros heróis que estavam vendendo muito bem, até alguns melhores do que os heróis da Marvel e da DC, eles começaram a fazer esses grandes eventos. Então surgiu, por exemplo, a morte do Superman e surgiu a queda do Morcego. E assim, essas duas séries, elas envolviam todas as revistas dos universos desses dois personagens, seja do Superman, a morte do Superman, ou do Batman e a queda do morcego. Então era tipo assim, um evento anual, sabe? Pô, e o ano todo com aquela história e com várias edições, enfim. E aí eles, aparentemente isso deu certo, né? Provavelmente tá vendendo muito, e eles foram levando essa ideia à frente. Então é bem interessante, assim, que você termina Batman, a Queda do Morcego, aí você tem Filho Pródigo, acho, e se eu não me engano já vem Contágio. Que aí é a tal parte que a Gotham City sofre com o vírus da Ebola. Inclusive o Robin acaba pegando esse vírus e... Enfim, eles têm que lutar pra conseguir sair disso, sabe? E aí, logo após passar esse vírus, ele vai pro legado do demônio, se eu não me engano, é esse o nome do quadrinho, que vai estar trazendo o Bane de volta e vai estar trazendo o Ra's al Ghul querendo destruir Gotham, né? Então, mais uma vez, uma maxi-série com todos os títulos do Batman em relação a isso, aí agora para lutar contra o Ra's al Ghul, né? E aí, depois de tudo isso, a gente chega em Batman Cataclismo, né? E assim, vocês podem estar se perguntando, tá, mas eu preciso ler tudo isso para estar entendendo essa história? Não, não precisa, cara. A única coisa é que talvez algumas coisas você fique um pouco perdido. Por exemplo, eu não sabia que a Bárbara Gordon, né, a Batgirl, ex-Batgirl, agora Oráculo, ela que ela tinha algum relacionamento com o Dick Grayson, que seria o Asa Noturna, né? Que aqui é mostrado e assim, a primeira vez que eu vi isso eu fiquei meio, pá, como assim, sabe? Não sabia, mas tipo, não é algo que vai influenciar na tua leitura, são os pequenos detalhes, né? Mas assim, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a história. Eu gostei da história. Ela é uma história muito legal, assim como eu falei, você vai estar vendo o Batman lidando com algo que não tem como ele controlar, algo que não tem como ele sair batendo, né? Então, realmente é um gibi de catástrofe. Então, eu acho que as primeiras 100 páginas dele, você vai só ver a destruição de Gotham City e as pessoas lidando com isso. E como diz aqui atrás, o Batman vai ser afetado, vai ficar dentro da Batcaverna por um tempo. E eu vou, né, não vou dar muitos spoilers aqui, mas isso aqui é óbvio que o Batman vai sair de dentro dessa Batcaverna, então não conto como spoiler isso, né? Isso acontece também nas primeiras, 100, 200 páginas. Então, assim, é legal porque você vai acompanhar muito dos outros núcleos da Bat-família, sabe? E eu achei isso um ponto muito bacana, muito legal mesmo. Porque eu nunca fui muito de dar bola pra esse núcleo, sabe? Eu vou ser bem sincero com vocês, né? Eu gosto muito do Batman, mas eu não gostava do Robin.
E essa série me trouxe algo diferente. Eu comecei a olhar pra eles com outros olhos, sabe? Principalmente pro Asa Noturna e pro Robin, pro Tim Drake, né? Que era o Robin dessa época. O Jason Todd tinha morrido há um tempo já e não tinha voltado ainda como Capuz Vermelho, né? Mas dentro desse encadernado aqui, a gente vai ver histórias do Azrael, histórias da Caçadora, histórias da Salteadora, né? Também conhecida como Spoiler. Então, e sim, o nome da mulher é spoiler, o nome da heroína, né? Então é muito legal você ver esses núcleos, sabe? E conhecer mais desses personagens. A Caçadora eu tinha visto um pouco dela no Batman Silêncio, né? Mas tipo, ela aparece bem rapidinho lá. Então foi legal conhecer um pouquinho mais dela aqui, ter histórias com ela, né? E isso é uma coisa interessante, que você vai ter histórias que o Batman nem vai aparecer. Isso não é algo ruim, é algo muito legal, sabe? Muito legal mesmo, porque você vai vendo outros aspectos de Gotham City, e a história vai ficando até mais humana, mais... Como que eu posso dizer? Tem um bom roteiro por trás, então são histórias muito legais, sabe? É, eu vou ser bem sincero com vocês, em relação à arte, eu já passei um videozinho aí pra vocês verem, né? A arte ela vai variar muito. Então tem horas que ela vai estar muito legal, muito bacana. Tem artes que parecem até um pouquinho com Batman no 1, por exemplo, puxam mais para esse lado. E tem outras que são mais o que a gente chama de arte image, né? Mais voltada ali para os anos 90. E como são as HQs do Asa Noturna. Mas o do Asa Noturna tem uma coisa interessante, que os desenhos são ruins, ao meu ver, eu não gostei muito da arte, mas a história é muito boa, então compensa, sabe? Isso é algo bem engraçado, assim. E então, basicamente é isso, né? O início ali, as primeiras 100 páginas, você vai ver só a destruição de Gotham. Eu confesso que essa parte eu achei um pouquinho chata. Por quê? Porque, pô, são páginas e páginas só de destruição. Eu sei que esse é o intuito, pô, Batman Cataclismo, né? Mas chega uma hora que cansa, sabe? Porque é tantos elementos acontecendo ao mesmo tempo que eu sentia que eu não estava aproveitando tão bem a arte. Pode ser que seja só uma impressão minha, pode ser que seja que eu estivesse cansado no dia que eu estava lendo, mas eu não gostei tanto. Eu vou até abrir a página aqui que eu achei. Olha isso. É uma página bonita, é uma splash page bonita e tal. Mas sabe quando tá, é tanta coisa ao mesmo tempo que, tipo, parece que nada tem muita relevância, assim. Então essas coisas que são meio chatas, né? Aqui a arte do Asa Noturna. Então, isso eu não achei tão legal. Mas a questão deles irem lá, por exemplo, o Asa Noturna, ele tá em Bloodhaven, que é uma cidade do lado de Gotham, então ele vai pra Gotham City pra ajudar. E você vê eles salvando, eles sendo heróis, digamos assim, né, e não só lutando contra vilões. Isso eu achei muito legal mesmo. Você vê toda a Bat-família, tipo, querendo ajudar mesmo, sabe? Isso é algo muito bacana, assim. E aí, beleza, né? Depois que passa essa questão aí do terremoto, você vai ter os heróis se ajudando para tentar tirar as pessoas dos escombros, o Batman vai voltar também, né? Aí tem várias pequenas histórias, assim, que são muito legais. Por exemplo, tem a da fuga da Blackgate, que aí o Batman tem que impedir, depois eles têm que lidar com os outros vilões que conseguiram fugir. Tem a do Asilo Arkham, que é focado só no Asilo Arkham, que é basicamente um conto, que eles pegam um cara lá, um guarda, e começam a contar histórias, e quem contar a história mais assustadora vai ter o direito de matar o cara. E aí, cara, é bem interessante, assim, essas histórias, sabe? Essas pequenas histórias que você vai tendo dentro. Então você vai ter vários pequenos arcos, assim. E claro, a questão do roteiro. Roteiros são bons, todas as histórias são legais, só que eu acho assim que tem algumas que você nota que é aquela coisa mais pra encher linguiça, digamos assim, sabe? É mais uma barriga na história. Não são ruins, são histórias que se lê rápido, são histórias legais, bem bacana, mas você nota assim que, por exemplo, a do Azrael é ele trazendo o Bane pra ser preso. E também é algo que você fica meio assim, como eu não li as histórias anteriores, eu fiquei meio, tá, não sabia disso, mas não é nada que vai interferir na tua leitura, né? Mais uma vez falando. Mas, por exemplo, é só isso, sabe? É só ele indo lá e caçando bem. E tipo, pô, sabe, não agrega em nada pra história. E daí, então, não é ruim, mas é desnecessária pra trama como um todo. É só pra você ver como que o Azrael tava na hora do terremoto, né? Bom, mas em compensação também você tem histórias incríveis, que, por exemplo, uma que é focada em um grupo de criminosos que o Bruce Wayne contratou, né, o Batman,
pra estar ajudando as pessoas, né? Tirar as pessoas dos escombros. Daí você vai vendo os conflitos internos entre esses grupos, porque são vários grupos diferentes criminosos. Então você tem, acho que a máfia italiana, a máfia japonesa e aí uns gangsters, assim, aleatórios, sabe? Mas a história em si é muito legal. Ela nem tem o Batman, mas ela é muito boa, sabe? É bem legal mesmo. O roteiro dela é incrível, assim. E vou até mostrar a arte dela. Essa é a arte que eu falei que parece com a arte do Batman 1, bem parecida mesmo, assim. Ah, também temos pequenas histórias, assim, focadas em alguns personagens. Tem uma do Pinguim, que é bem legal. Essa aqui, ó, que eu achei parecida com a do ano 1, né? Enfim, são histórias bem legais, sabe? É um encadernado que eu acho que vale a pena, porque, como eu falei, isso aqui vai reverberar no mundo do Batman, assim, por um bom tempo, sabe? As histórias até ali, 2000 e... até acho que antes dos 952, ainda referenciavam muita coisa daqui. E inspirou várias coisas. Pô, o último filme do Nolan tem um pouquinho disso, né? Um pouquinho que é do morcego não. Tem de queda do morcego também, mas de Batman, Terremoto e Terra de Ninguém, bastante. Assim como o jogo Arkham City, assim, aquele conceito, né, da cidade isolada também, querendo ou não, veio um pouquinho daqui, do Terra de Ninguém. Isso, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar do quadrinho seria isso, né, mostrando mais uma vez a edição. Você vai ter aquele padrão igual Moss, capa dura, capa resistente, com verniz aplicado sobre toda ela. Vai ter a lombadinha, né, que vai formar. Lombada bem legal aqui. Aí aqui dentro a gente tem a guarda, né? Como sempre. Até a guarda é a imagem que eu falei lá, que pra mim é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí aqui a gente tem um texto apresentando, falando um pouquinho sobre a época, então já vai ajudar bastante, né? Você saber sobre o editorial da época. E aqui a gente tem uma história até aqui, que também ajuda a contextualizar muito bem. E aí no final a gente tem as capas, né? Aqui não tem nenhuma história extra, então é isso. Bom, eu acho que vale a pena, é uma boa história do Batman. E assim, você pode estar pensando, putz, mas se eu comprar esse aqui, ele é um volume que pode se fechar nele mesmo, tanto que tem o fim aqui, mas você vai querer ler mais. Então eu digo assim, se você puder pegar a coleção toda, pega, sabe? Pega de uma vez já para você conseguir ler tudo. Porque você vai terminar de ler esse capítulo aqui e você vai querer mais. Eu estou querendo mais, né? Então, enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do review. E deixem nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe o vídeo com os amigos. Deixa um like aí, né, pessoal? Se inscreve no meu canal. E logo eu vou estar trazendo o Terra 1 parte 1, Terra de Ninguém, desculpa, Terra de Ninguém parte 1, que seria a continuação dessa coleção aqui da Eagle Moss, né? Enfim, pessoal, é isso e até a próxima. Valeu!